desde que elas estejam de comum acordo. O contrato administrativo típico, ele se diferencia do contrato privado justamente porque a administração pode unilateralmente impor a modificação do contrato. Há dois tipos de modificação, e é importante que saibamos disso, pois há consequências diferentes para cada um desses tipos. Vamos dar uma olhada no esqueminha que permite que compreendamos melhor esse assunto. Nesse quadro nós vamos ver que existem dois tipos de alteração unilateral. Uma é a qualitativa, que está prevista no artigo 65, no inciso 1, na linha A. E qual a justificativa? A necessidade de modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da administração. E nós temos abaixo um outro tipo, a alteração quantitativa. A previsão legal está no artigo 65, inciso 1, a linha B. E a justificativa é a necessidade de modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos pela lei. Na alteração qualitativa, constata-se uma necessidade que antes não se conhecia e que obriga a administração a alterar o projeto ou as especificações técnicas daquele objeto, para que haja uma melhor adequação do resultado final. Esse tipo de alteração é comum ocorrer em grandes obras públicas, quando, por exemplo, se constata algum tipo de obstáculo que não foi previsto. Por exemplo, um aparecimento de um sítio arqueológico justamente no local em que seria construído um túnel de metrô. Ou um outro exemplo, se durante a execução de um contrato surge uma novidade técnica que atende melhor ao interesse da administração. Ou se muda o regulamento de obras e a necessidade de adequar a construção às novas normas. Enfim, o que se percebe nesses casos é que surgiu uma necessidade premente de alterar alguns aspectos que não eram previstos quando do início da contratação. Evidentemente, a alteração não poderá modificar totalmente o objeto. Por exemplo, se foi contratado um viaduto, não poderá ser construído um túnel no lugar do viaduto, pois isso não é uma mera modificação qualitativa, mas sim um objeto totalmente diferente. E a modificação quantitativa? Ela também decorre de uma necessidade posterior à contratação, no sentido de reduzir ou aumentar o objeto do contrato do ponto de vista quantitativo. Por exemplo, a administração contratou o fornecimento de 1.000 cadeiras para suas escolas, mas verificou que o número de matrículas novas nessas escolas superou os 1.000 alunos que ela previa. Para evitar a necessidade de uma nova licitação, com toda a demora e o trabalho que isso acarreta, a lei permitiu essa alteração quantitativa, mas estipulou limites. Vamos ver quais são esses limites? Limites de acréscimos, até 25% do valor do contrato, em caso de obras, serviços e compras, ou de até 50% do valor do contrato, no caso de reformas de edifícios ou equipamentos. E agora supressões. Nós temos até 25% do valor do contrato em todos os casos. Portanto, o percentual geral, tanto para acréscimos como para reduções, é de 25%. Apenas para as reformas, a lei permite um percentual um pouco maior, no que se refere aos acréscimos, 50%. Deve ser porque o autor do projeto da lei de licitações já tenha reformado a sua própria casa e conhece aquele ditado, né? Uma reforma a gente sempre sabe quando começa, mas não sabe quando termina. No exemplo que demos da compra de cadeiras para a escola, a administração poderia exigir do fornecedor 250 cadeiras a mais do que as 1.000 que eram as inicialmente encomendadas. E o fornecedor? Ele vai ter de se virar para arranjar. Ele é obrigado a aceitar essa alteração. E ele sabia, ou pelo menos ele deveria saber, desse detalhe quando ele assinou o contrato com a administração. Mas no caso de acréscimo de quantidade, eu sinceramente duvido que ele reclame. Talvez ele reclame quando se tratar de diminuição, e a regra aqui é a mesma. Se a administração quisesse agora
comprar apenas 750 cadeiras ao invés das 1.000, ele também teria de aceitar essa redução. Veja bem, um detalhe importante e polêmico. Esses limites somente valem para as alterações quantitativas. Se a alteração foi baseada numa necessidade qualitativa, ou seja, a alteração dos projetos ou das especificações técnicas, não há limites legais para o acréscimo do valor. Isso faz com que, em determinados casos, haja um grande aumento no valor inicialmente estimado para aquele contrato. E muitas vezes isso gera uma suspeita sobre uma determinada obra. Em época de eleição, aliás, é muito comum que os políticos se utilizem desse fato para acusar os seus adversários. Fulano, o seu túnel queria custar tanto e custou o dobro. Cicrano, a sua estrada custaria 100 milhões e custou 300. E assim vai a troca de acusações. Mas saber se houve ou não superfaturamento é algo que depende de uma apuração séria, que ocorre somente se o caso vai, eventualmente, à justiça. Alteração bilateral dos contratos administrativos. A alteração dos contratos também pode ocorrer por acordo entre a administração e o contratado. No mesmo artigo que trata da alteração unilateral, o artigo 65 da Lei de Licitações, são listadas as hipóteses de alteração por acordo entre as partes, que vamos aqui simplificar. As hipóteses de alteração bilateral são, basicamente, para substituição de garantias, para modificação do regime de execução da obra ou serviço ou do modo do fornecimento e para modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes. Como nós podemos observar, são situações que não diferem muito, não são muito diferentes das que ocorrem nos contratos privados, em que as partes sentam à mesa para fazer algum ajuste na execução contratual. Mas existe uma última hipótese, além dessas que eu já citei, e essa merece a nossa especial atenção. É a chamada revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A revisão do equilíbrio econômico-financeiro, também conhecida como revisão da equação econômico-financeira, é um assunto muito importante. Podemos dizer que a possibilidade dessa revisão é a contrapartida, é a compensação de todas as prerrogativas que a administração tem no contrato. Como já vimos, a administração pode alterar unilateralmente o contrato, impondo mais encargos, mais ônus para o contratado, sempre no interesse da própria administração. E além disso, também há situações inesperadas que podem vir a aumentar o sacrifício do contratado na prestação daquilo que ele está obrigado e que já vimos, ele não pode deixar de cumprir as suas obrigações. É sob pena dele sofrer penalidades aplicadas pela própria administração. Então seria injusto, ofenderia até o próprio princípio da isonomia, que esse contratado não tivesse uma compensação por esses encargos e sacrifícios a mais que ele está sendo obrigado a suportar. Como diz o ditado, nem relógio trabalha de graça. Sabemos que contrato bom é aquele em que ambas as partes saem satisfeitas, em que não há um prevalecimento de uma parte sobre a outra. Por todas essas razões, a lei assim dispôs que o contrato pode ser alterado pelas partes para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Isso está no artigo 65, inciso 2, a linha D. Na verdade, embora a lei diga que o contrato pode ser alterado, o certo é que ele deve ser alterado quando ocorrerem essas circunstâncias que levem a um desequilíbrio econômico em prejuízo a uma das partes.